Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial. Dessa vez eu ensino vocês a como preencher uma planilha para a formação de custos e preço de serviços. Essa planilha ela não atende à formação de custos e preços de produtos. Ela atende muito bem empresas de manutenção, instalações, prestações de serviço em conhecimentos e etc. Ao final, você deve preencher a planilha no anexo, no link anexo, e colocar os mesmos dados que eu inseri nessa planilha do tutorial, a fim de obter os mesmos resultados. Tá ok? Uma vez enviada para mim, eu vou conferir e verificar se você conseguiu colocar as mesmas operações que estão aqui. A ideia, o objetivo é que você entenda como funciona essa planilha, como se forma o preço dela, como se formam os custos e você possa comparar com o próprio vídeo tutorial os resultados. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, vocês percebem que nessa planilha eu coloquei um título, né? E coloquei o nome de uma empresa exemplar aí, né? Então uma empresa de uma microempresa chamada Thomas Edison Serviços de Instalações Elétricas Limitada, LTDA. O serviço que será prestado a esse cliente é uma instalação completa de residencial com 6 cômodos. Tá? Pode ser uma casa ou um apartamento. A data desse orçamento é a data do dia 13 de junho de 2018. A primeira parte, onde a gente coloca MDO, quer dizer, mão de obra direta, diz ao tempo de serviço que esse meu profissional vai prestar nessa residência. Então, nesse caso, eu tenho aqui a função de eletricista instalador, né? Eu preciso apenas de um profissional aqui, poderiam ser dois, mas nesse caso a gente está utilizando um. O salário desse eletricista é de R$ 1.500. Eu tenho aí os encargos sociais na ordem de 100%, ou seja, esse funcionário é registrado, né, conforme a lei, conforme a CLT, então eu pago aí todos os encargos e todos os benefícios sociais que ele tem direito. Então eu tenho um resultado que é o dobro, que é em torno de R$ 3.000. Esse funcionário ele trabalha 180 horas por mês. Como que é feito esse cálculo? De forma simples, a gente tem aí em torno de 9 horas de trabalho. Não considera-se a hora de descanso, então ele vai ficar 10 horas no emprego. Essas 9 horas, em média, por semana serão 45 horas semanais. Né? Então multipliquei o número de horas vezes o número de dias na semana. Ele vai trabalhar de segunda a sexta. Então eu tenho 45 horas semanais. Num mês que tem 4 semanas de trabalho, ele tem aí 180 horas. Então todo mês você tem que fazer esse controle, tá ok? Isso significa que nesse orçamento ele vai trabalhar todos os dias do mês, mas ele vai trabalhar apenas um dia, ou seja, num dia ele vai ter que fazer toda a instalação, né? Toda a instalação necessária para essa residência, que são 9 horas. Tá? Essa é a meta estipulada. Poderia ser mais horas, poderia ser 18 horas, 2 dias, mas isso vai encarecer o preço final. Se eu utilizar 2 dias, eu encareço o preço final. Portanto, é bem interessante ter um profissional qualificado que possa realizar esse serviço, né, de forma rápida e com qualidade. O resultado desse custo de hora do meu funcionário é R$ 16,67, tá? O custo dessa mão de obra para mim no dia vai sair R$ 150. O importante vocês saberem que nessa planilha as cores verde, onde estão pintados de verde claro, você insere dados, é onde você vai digitar dados. E nas cores laranja claro aqui é onde aparecem os resultados. Portanto, cuidado para você não perder fórmula, porque se você digitar por engano, né, erroneamente, aí você digitar na parte laranja, você está cometendo um erro. Então, evite, preste bastante atenção e digite dados apenas nas linhas que tem
a cor verde claro. Ok? Então vamos em frente. Eu tenho já o meu custo de mão de obra direto, meu item 1. Meu item 2 fala sobre os meus custos fixos e meus custos variáveis, tá? É bom lembrar que custo fixo é aquele que a gente tem de forma um tanto permanente, né? Todos os meses a gente contabiliza. E os custos variáveis são aqueles que acontecem vez ou outra, não com tanta frequência ao longo dos meses. Nesse mês eu tenho que colocar todos os meus custos fixos e variáveis, até para mostrar um exemplo, né? Então eu tenho aqui o Prolabore, que é o ordenado aí do sócio, né? Que é no valor de R$1.000. Eu também pago encargo social sobre o Prolabore, então eu duplico esse Prolabore e coloco no mesmo valor. Eu tenho aí um cargo administrativo, um auxiliar, um assistente, que vai me demandar um salário de R$1.200 por mês, e assim como o Prolabore, a mão de obra direta, eu também pago 100% de encargos sociais, então é o mesmo valor. Eu pago um seguro, né, um seguro de vida aí seguro de risco para a empresa, afinal é empresa de manutenção elétrica, no valor de R$100 junto ao meu banco. Por falar em banco, eu tenho também uma despesa bancária de manutenção de conta para cheque especial, cartão de crédito no valor de R$200. Como eu pago tudo em dia, eu não tenho juros, mas se eu atrasar as minhas contas, é lógico que vai aparecer uns juros aqui. Eu pago R$600 para o meu contador, né, que me ajuda aí com esses dois funcionários na área administrativa e o eletricista. Também tenho aí um gasto com material de limpeza para manter a minha organização dentro dos conformes, né, da melhor forma possível. Pago um aluguel não de uma loja, mas de um espaço onde eu possa guardar materiais, possa ter um escritório, né, uma pequena sala comercial no valor de R$1.250. Tenho despesas com transporte, né? Aí eu contabilizo táxi, contabilizo Uber, entrega de materiais no valor de R$500. Gasto para um escritório R$100, né? É uma despesa básica de energia elétrica. Eu também gasto com energia elétrica do escritório e do pequeno espaço lá de R$150. Não é uma despesa muito alta, já que o trabalho será realizado no cliente, seja na casa ou no seu comércio. Tem uma despesa com telefone e internet, um combo aí de R$160. Gasto com marketing, com panfletagem, cartões de visita, R$70, é um investimento legal. Tenho algumas manutenções, né? Um fundo de reserva no valor de R$90 para alguma emergência. E com materiais de escritórios, cartucho de impressão, caneta, alguma coisa que me ajude no dia a dia, né? Folha sulfite, etc. Eu tenho também outro espaço, mas não utilizei, que é para outros gastos, né? Outros custos fixos e variáveis. Muito bem. Aí na linha aqui de total despesas fixas, vocês vão perceber que ele já somou todos esses custos que eu tenho por mês, né? Tem um valor de R$7.770. Tá? Lembrando que esse custo ele vai passar para o seu cliente final na forma de rateio. Você não vai passar esse custo inteiro para ele. Tá? E o rateio aparece logo na linha abaixo, ó, rateio dos custos. Ele vai pegar o valor, a planilha vai pegar o valor R$7.770, vai dividir pelo aquele rateio de R$43,17. Onde aparece esse rateio? Esse rateio aparece por conta deste custo da mão de obra dividido pelo total de despesas fixas. Tá? Ele vai dividir e vai achar R$43,17. Tá? Uma vez feito esse rateio, ele vai multiplicar pelo tempo gasto. Como o meu eletricista vai trabalhar 9 horas, tá? Deu um total de R$388,50. Total do custo mais a mão de obra, R$538,50. Então isso aqui é um rateio e a soma, né, daquela minha mão de obra direta, o meu eletricista,
com o rateio, a média, né, dos meus custos fixos e meus custos variáveis. Então por isso que deu esse valor aqui de R$ 538,50, tá bom? Despesas com comercialização. Bom, como todos vocês sabem, né, quando você comercializa serviços e você compra matéria-prima, você compra componentes, você repassa esses componentes ao seu cliente final. Então esse repasse exige que você recolha tributos, exige que você recolha impostos. Então nesse caso eu não posso deixar de contabilizar, de mostrar o quanto eu vou recolher de impostos, tá bom? Então o exemplo que eu estou usando é uma alíquota de 6% em cima da tabela do Simples Serviços, que é a tabela 3, o modelo 3, já com atualização de 2018. Então, ao consultar essa tabela, eu vejo que, com base numa receita bruta em 12 meses, que é o mínimo, né, já tem uma alíquota de 6%. Então, vou usar esse exemplo de uma empresa, uma microempresa que fatura aí até 180 mil. Se esse for o caso da empresa, ela vai ter uma alíquota, ela vai fazer um repasse de impostos de 6%. Se ela ultrapassar os 180 mil e atingir até 360 mil reais por ano, basicamente, né, ou praticamente, esses impostos vão dobrar, tá? Então vai atingir aí 11,2% da carga tributária. É muito interessante que na prestação de serviços haja um planejamento tributário, até por conta que é interessante a empresa ela se preocupar com essas alíquotas de tributação, né? Isso ajuda também a ter uma concorrência de preços mais adequada. Então, voltando à nossa planilha, eu usei aqui a alíquota de 6%, tá? Então essa porcentagem vai aparecer na linha 6 aqui, ó. Porcentagem total de despesas de comercialização, 6%. Então, lembrando novamente que você deve digitar apenas nas linhas ou ali na caixa da cor verde. Tudo bem, pessoal? Bom, no exemplo que eu estou citando, eu coloquei a porcentagem de lucro desejado uma média de 30%. Em serviços, geralmente usa-se de 20% a 30% de média de lucro. Até porque é interessante, se o cliente pechinchar com você, você ter fôlego para brigar com ele no preço, né? Você não sai perdendo e também o cliente também se sentir satisfeito aí com o preço que você está fazendo. Mexer muito no preço não é o mais adequado. O mais adequado que eu indico é você mexer nos seus custos. O quanto você puder mexer nos seus custos, principalmente custos variáveis, né, custos fixos, nessa sequência, você vai conseguir adequar melhor aí o seu preço para o cliente. Mas mexer na sua margem é algo muito complicado. Por quê? Imagine que a inflação de 2018 atinja aí seus 10%, tá? Então você já de cara perdeu 10%. Então se você tem uma margem de 30%, você não lucra 30%, você lucra 20%, né? Então a inflação ajuda a corroer o dinheiro. Eu tenho uma planilha que mostra o quanto a inflação ela corrói o dinheiro. Essa planilha chama-se valor presente líquido. Num outro tutorial eu vou mostrar como que vocês podem verificar isso mês a mês e quanto a inflação ela leva por ano de dinheiro de um rendimento, tá? Então tenho aqui a minha margem de lucro de 30%. A minha planilha vai somar aqui aquela alíquota de impostos, 30 mais 6%, né, vai dar 36%. E aí, na linha 9, eu tenho aqui uma fórmula. Preço do serviço é igual custo total da mão de obra vezes 100%, dividido por 100 menos a porcentagem das despesas comerciais, né, que é 36%, mais o lucro.